Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Agora vamos a Mateus 27, do versículo 15 ao 23. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. O menininho ficou doente no domingo de Ramos e não foi à igreja. Quando seu pai chegou em casa, ele voltou trazendo um ramo de palmeira. E o menino ficou muito curioso e perguntou ao pai: por que você está com este ramo de palmeira, papai? O pai então passou a explicar: é que Jesus entrou na cidade. E quando ele entrou, todo mundo atirava ramos de palmeira para honrá-lo. E por isso nós hoje recebemos estes ramos de palmeira. O menininho coçou a cabeça e respondeu para o pai: caramba, o único domingo que eu não vou na igreja é o dia que Jesus aparece. Como muitos de vocês sabem, tá? Aqueles que seguem o calendário religioso, hoje é domingo de Ramos, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. O dia em que uma cidade inteira fez uma parada para Jesus. A cidade inteira fez um desfile para Jesus. À medida que Jesus se aproximava da cidade, o povo começou a jogar ramos de palmeiras e também suas roupas, seus mantos no chão, em antecipação da sua chegada. É daí que vem a nossa expressão, Domingo de Ramos. Este dia marcou uma ocasião de celebração, em que Jesus foi adorado e louvado. Este dia para nós é um dia acridoce, ou seja, é um dia doce e amargo ao mesmo tempo. Porque mesmo enquanto lemos que Jesus está entrando na cidade a esta celebração, nós sabemos que a sexta-feira está chegando. A cruz está chegando. Nós sabemos que muitos, na mesma multidão, dentro de alguns poucos dias, trocarão palavras de louvor: Hosana, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, por palavras de morte, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Esta noite eu quero focar a nossa atenção em dois eventos, ambos os quais estão centrados em Jesus, mas com resultados diferentes. O grande evangelista Billy Graham disse certa vez, e tem sido citado muitas vezes, que o maior campo missionário neste país hoje está na nossa igreja local. As pessoas que já estão assentadas em nossas igrejas. Eu não tenho certeza se esta declaração é verdadeira ou não, mas uma coisa que eu sei
é que muitas pessoas sabem o que dizer na igreja. Muitas pessoas sabem as canções. Muitas pessoas não apenas sabem o que dizer, mas também sabem como dizer. E as pessoas também sabem como agir, como atuar na hora da celebração. Mas, quando se espreme, não há um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não há salvação. Só palavras vazias. Nós vemos um exemplo perfeito disto nessas duas passagens que nós lemos nesta noite. No domingo, Jesus entrou na cidade com as pessoas gritando louvores e adorando a Deus por todos os milagres maravilhosos que elas tinham visto. Na sexta-feira, estas mesmas pessoas estão gritando: dá-nos Barrabás, nós queremos Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o. Por que a mudança? Bem, há muitas razões possíveis, mas uma razão simples é que as suas palavras não correspondiam ao seu coração. Suas palavras não correspondiam ao seu coração. Eles possuíam uma fé casual, não uma fé comprometida. Eles tinham a religião, mas eles não tinham a pessoa de Jesus. Como é que nós podemos então ter uma fé comprometida? Como é que nós podemos ser reais e sinceros, consistentes em tudo que nós fazemos? Como é que fazemos isso? Esta noite eu quero oferecer a você 4 chaves para esta fé. A primeira chave é que uma fé comprometida não é egocêntrica, ela é cristocêntrica. Uma fé comprometida não é centrada no eu, ela é centrada em Cristo. Isso parece óbvio, mas na verdade, muitas vezes, nós deixamos isto escapar. Na América, especialmente, nós tendemos a dizer a Deus: ei, Deus, aqui está o meu calendário, aqui está a minha agenda, agora eu vou te espremer aqui, vou te espremer aqui. E nós colocamos Deus para fora. Ou nós nos voltamos para Deus somente quando é conveniente. Ou nos voltamos para Deus somente quando é útil. Porque temos uma necessidade. Então nós nos voltamos para Ele, encontramos tempo para Ele. Mas a maioria das vezes a gente coloca Deus fora das nossas vidas. A gente coloca para fora das nossas vidas. E somente o buscamos quando realmente temos alguma necessidade ou quando nos parece conveniente. Nesta passagem, as pessoas louvavam a Jesus à medida que ele passava. Mas muitas destas pessoas o louvavam por 2 razões. A primeira, por causa dos seus milagres. Ele tinha curado os enfermos, ressuscitado os mortos. Eu imagino que estava lá naquela multidão Bartimeu, o cego que Jesus havia curado em Jericó, enquanto ele estava a caminho de Jerusalém. Que milagre tremendo! Eu era cego e agora vejo. Talvez estivesse lá também naquela multidão aquele cego de nascença, que Jesus havia curado. Jesus tanto havia curado os cegos que antes viu e depois perderam a visão, como também curou os cegos de nascença. Eu imagino que estava lá naquela multidão aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E que depois de ter gasto todo o seu dinheiro com os médicos, depois de 12 anos, ela encontra um dia com Jesus. E ela olha para ele e diz: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu serei curada. E ela vai, toca na veste de Jesus e é curada. Eu imagino que estava ali também aquela mulher que foi apanhada em adultério.
e que os fariseus queriam apedrejar. Aquela a quem Jesus, olhando, disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não. E ele responde: tampouco eu. Vai e não peques mais. E assim estavam ali muitas pessoas que haviam recebido de Jesus algum milagre. Muitas das pessoas que estavam ali, a maioria talvez dos que estavam ali, estavam por causa dos milagres. Eles o louvavam porque ele os estava servindo. Enquanto Deus está me servindo, eu louvo. Enquanto Deus está me servindo, eu venho à igreja. Nós somos uma igreja de imigrantes, a gente sabe como isso funciona. As pessoas chegam no Brasil, qual é o primeiro lugar que muitos procuram? A igreja. Porque precisam de Deus. Precisam de um trabalho, precisam de um lugar para morar, precisam disso, precisam daquilo. Então vem, são fervorosos. Passa-se um domingo, 2, 3, conseguem um trabalho, 4, 5, arrumam um carro, 6, 7, arrumaram um lugar para morar, melhorar de vida, nunca mais voltam. Pessoas que louvam a Jesus enquanto Ele os está servindo. Alguém até me perguntou: e a gente não vai desistir de ajudar as pessoas? Eu falei: nunca, porque esse é o nosso trabalho. Mas a gente sabe a verdade dos fatos. Há muitos que assim fazem. Eles louvam enquanto Ele os serve. Eles servem a Deus, entre aspas, quando na verdade quem os está servindo é Deus. Assim eram muitos daquela multidão. Eles o louvavam enquanto Ele os servia. Segundo, porque eles viam em Jesus uma maneira de ser politicamente libertos dos romanos. Ser livres de Roma, como Israel tinha sido liberto do Egito. Eu imagino ali Pedro, a quem Jesus tinha dito que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E Pedro então lhe pergunta: Jesus, nós deixamos tudo. Deixamos a nossa casa. Bom, uma coisa não foi tão difícil, ele deixou a sogra, né? Aliás, dizem que Jesus negou a Pedro porque Jesus curou. Aliás, Pedro negou a Jesus, né? Porque Jesus curou a sogra dele. Mas ele até falou: nós deixei, olha, minha esposa, minha casa, nós deixamos casa, irmãos, deixamos tudo por tua causa. O que há de ser de nós? E Jesus falou: olha, vocês vão receber 100 vezes mais. Em casas, campos, irmãos, pais, mães. Pedro então devia estar pensando naquele momento: chegou a hora. Jesus está entrando triunfalmente em Jerusalém. Agora eu vou receber as minhas propriedades. Agora eu vou ser colocado numa posição onde eu terei todos esses bens que eu deixei multiplicados por 100. Só que ele se esqueceu que Jesus também disse: vocês receberão 100 vezes mais em pais, em mães, em casas, em campos, em perseguições e tribulações. Essa parte ninguém ouviu quando Jesus falou, né? Bem, eu imagino também aqueles dois irmãos, não é? Que eram discípulos de Jesus, Tiago e João. Lembra os que tinham pedido que a mãe deles fosse falar com Jesus: Senhor, quando vieres a tua glória, te assentares no teu trono, por favor, Senhor, permite que um dos meus filhos se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus falou assim: olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Sim, podemos. Vocês vão beber, sim. Mas quero que vocês saibam que, na verdade, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda pertence ao meu Pai. E aqueles para quem Ele o reservou. Mas imagina que naquela hora Tiago e João estavam, somos nós mesmos. Aí Jesus entrando na multidão, jogando os bancos do chão, jogando essas coisas de palmeira aí, esses ramos. Falei em Minas, jogando esses galhos, né? E aí o que acontece? Eles pensando: agora vamos sentar. Mesmo que a gente não senta da direita e da esquerda, mas a gente senta pelo menos o segundo ou terceiro para cada lado. Tá bom, já é alguma coisa. Eles estão imaginando isso. Aquele Pedro que cortou a orelha do sumo sacerdote, né? Sabe que Pedro andava armado, né? Pedro não era fácil, não. Falou: agora eu vou ser primeiro-ministro. Agora a coisa vai. Então vamos pôr os romanos para fora. Jesus é o rei prometido. Ele estava cumprindo uma profecia de Zacarias, que dizia que o rei iria entrar em Jerusalém montado num jumento. Não é de se esperar que o rei entre montado num jumento. Geralmente o rei entra montado num cavalo, num alazão. Mas isso aqui significa humildade. E Jesus cumpre esta profecia ao pé da letra. Mas eles imaginavam: bem, agora ele vai se sentar como rei no trono de Israel, vai colocar os romanos
para correr, e nós vamos ficar aqui governando junto com ele. E assim muitos da multidão também pensavam, porque Jesus tinha declarado que ele era rei, embora eles não entendessem que o reino dele, naquele momento, não era deste mundo. Ainda será, para a glória de Deus, amém? Estamos esperando aquele dia, sobre isso nós temos pregado nas últimas semanas, sobre a volta de Jesus, e reassumiremos, é assim que fala em português, retomaremos as nossas mensagens daqui a 2 semanas, ok? Agora, veja bem, o louvor dessas pessoas estava temperado com a atitude de: Jesus, o que tu podes fazer por mim? O que tu podes fazer por mim? Podes fazer um milagre? Podes me colocar lá no trono, me colocar no governo, me colocar numa posição de autoridade? Jesus, o que tu podes fazer por mim? Essa era a atitude daquelas pessoas. Era um louvor, mas não era um louvor tão sincero. Alguns dias mais tarde, no julgamento, eles viram um Jesus espancado e desfigurado. Um homem que não parecia mais um libertador, como quando ele entrou na cidade. Um homem que não parecia mais um conquistador, que iria colocar para fora os opressores. Um homem que, como diz a Bíblia, olhamos para ele e não vimos nele nenhuma beleza. Outro dia, um irmão que era muito feio me disse que ele se consolava porque o fato de que Jesus também não era bonito. Que a Bíblia diz que Jesus era feio. Eu não sei se Jesus era feio. Sei que naquele momento ele estava feio, porque ele estava desfigurado, né? Eu creio que quando Isaías fala que não víamos nele nenhuma beleza, estava se referindo a este momento, em que ele aí está todo quebrado. Mas ele também não é tão bonito quanto esses atores aí de Hollywood, não, viu, gente? Jesus de olhos azuis e loiro. Jesus não era, possivelmente, quase certamente não era loiro. E nem tinha olhos azuis. Ele era um homem do Oriente Médio. Certo? Ele era mais parecido comigo, por exemplo. Embora eu não seja do Oriente Médio, mas todo mundo pensa que eu sou, né? Inclusive aqueles camaradas que controlam a entrada no aeroporto, né? No checkpoint, lá na segurança, toda vez eles me param, gente. O senhor está carregando algum metal? Eu digo, somente o botão aqui da minha calça jeans. Toda vez apita. Olha, eu vou dizer, de cada 100 viagens, talvez 2 eu passo batido. Aí um dia eu caiu a ficha. Falei, já sei, é o meu sobrenome, Albanês. Pensa bem, Al-Qaeda. Embora meu nome seja de origem italiana, soa como se fosse árabe, né? Albanês, Al-Qaeda. Quase todo nome que começa com Al é árabe, né? Inclusive alfinete, almofada. Aí eles devem pensar que o albanês também, né? Ainda mais com essa cara, né? Bem, agora Jesus está ali todo desfigurado na frente deles, todo machucado. E palavras começam a ser ditas a respeito de Jesus, e eles compram todas aquelas mentiras e rapidamente mudam de posição. Aqueles que antes gritavam, Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Agora eles mudam a posição deles. Porque era tudo eu. Tudo era eu. Em inglês existe uma expressão, I, me and myself. Né? Eu. Existe uma lenda sobre uma antiga vila na Espanha. Os aldeões souberam que o rei viria visitar a aldeia. Em 1000 anos, o rei nunca tinha estado naquela aldeia. E eles ficaram muito animados com aquela perspectiva da visita real. E começaram a gritar, vamos fazer uma grande celebração. E todos concordaram. Mas como era uma aldeia pobre e eles não tinham muitos recursos, alguém teve uma ideia maravilhosa. Uma vez que muitos dos aldeões faziam seu próprio vinho, a ideia era que todo mundo da aldeia trouxesse uma taça grande do seu melhor vinho e até a praça da aldeia e colocasse num tonel enorme. E eles disseram, vamos colocar este vinho num tonel e oferecer ao rei para que ele possa desgustar. Quando o rei pegar o vinho do tonel
para beber será o melhor que ele já experimentou. No dia anterior à chegada do rei, os aldeões começaram a fazer uma fila, centenas de pessoas fizeram uma fila para levar a sua oferta para aquele visitante de honra. E eles subiram uma pequena escada que levava até o alto do tonel, e ali derramaram o seu presente, a sua oferta, através de uma pequena abertura no alto. Finalmente o tonel ficou cheio. O rei chegou, foi escoltado até a praça, deram-lhe uma taça de prata e lhe disseram para pegar um pouco de vinho, que representava o melhor que os aldeões tinham. E ele colocou a taça sobre a torneira, a abriu e tomou o vinho. E para sua surpresa, não era nada senão água. Água. Veja, cada aldeão raciocinou: eu vou reter o meu melhor vinho. Eu vou substituir por água. Com tantas taças de vinho no tonel, o rei nunca saberá a diferença. O problema é que todo mundo pensou a mesma coisa. E o rei foi grandemente desonrado. Hoje, neste domingo de Ramos, escolha honrar o nosso grande rei, Jesus Cristo, dando a ele o seu melhor. Dando a ele o seu melhor. Não retenha nada. Entregue tudo a ele. A segunda chave é que um relacionamento comprometido é baseado no... Desculpe, que uma fé comprometida é baseada num relacionamento. Muitos daqueles que se reuniram naquele dia para jogar os seus mantos no chão, ou para jogar seus ramos de palmeira na rua, e que gritavam louvores, fizeram isso porque era a coisa popular no momento. A famosa Maria vai com as outras. Era coisa popular, então vamos fazer. Num breve momento, aquilo se tornou a moda. Talvez alguns até começaram a fazer aquilo com motivos sinceros. Mas houve outros que o fizeram simplesmente porque eles viram outros fazendo. Mais tarde, lá no tribunal, ao gritarem crucifica-o, aquilo era coisa a fazer. Era a moda do momento. Gritar, crucifica-o, crucifica-o. Por um breve momento, aquilo se tornou a moda. Tornar um criminoso de massa, um assassino de massas, um criminoso, em um herói. Quando eles gritaram, queremos Barrabás. Esta semana, inclusive, não sei se você, como eu, recebeu uma postagem com respeito ao nosso ex-presidente, né? Que foi, pelo menos, adiado, né? Seu julgamento, o que vai se fazer com ele depois. E alguém postou, algum desses detratores do ex-presidente postou assim: é costume na época da Páscoa, soltar um criminoso. E estou aqui defendendo nem acusando. Estou apenas comentando o que eu recebi. Em nossas próprias vidas, uma fé comprometida vem somente através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não basta estar na igreja. Você pode estar na igreja como aquele povo estava. Você canta, mas seu coração não está nas palavras. Você levanta a mão, mas você não levanta o coração. Você faz todos os movimentos. Mas como disse Jesus, esse povo em vão me adora, porque me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma fé comprometida somente vem através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Um relacionamento que cada dia é fresco, que cada dia é novo, em que Ele dirige pessoalmente os nossos passos.
para ter uma fé comprometida, nós precisamos desenvolver e manter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Uma terceira chave é que uma fé comprometida não é abalada ou bloqueada pelas nossas provações ou crises pessoais. Crise todo mundo tem. Provações todos nós experimentamos. Daquela parada, a moda era oferecer louvores. Todo mundo estava fazendo isso. Mas, lá no julgamento, levantar a voz em favor de Jesus era arriscado. Possivelmente representaria até um risco de vida. Muitos de nós vimos a Jesus esperando que tudo irá bem. E tem até gente que prega isso. Você crê em Jesus, tudo irá bem, todo o tempo. Bom, talvez alguma coisinha vai dar errado, mas não muito. Só que quando o chão é tirado de debaixo dos nossos pés, nós frequentemente questionamos a Deus. Por quê? Pensando que não deve acontecer desta maneira. Se a nossa fé é baseada em nossas circunstâncias ou situações, ela nunca será comprometida. Ela será sempre casual. Eu creio, caso me convenha. Eu creio quando as coisas saem do meu jeito. Mas quando vem provas, vem tribulações. Gente, eu já tive em minha vida em muitos grandes eventos cristãos. Muitos estádios grandes, lotados. Onde os louvores a Deus chegam a abalar, a chacoalhar a arena. Em que todo mundo está louvando. É uma maravilha. E ao voltar para casa, enquanto todo mundo ainda está radiante com aquele culto maravilhoso lá do estádio, eu digo que é fácil fazer o mesmo aqui. Mas amanhã, você vai enfrentar as dificuldades. Amanhã você vai se deparar com os obstáculos. E você ainda consegue fazer o mesmo num mundo que não está de modo algum louvando a Deus? Que ao contrário, na verdade, está zombando de Deus e da sua fé. Que está rindo. E que muitas vezes também está irado. Você consegue? Uma fé comprometida aceita tanto o bom como o ruim. Sabendo que tudo que nos foi prometido é que no meio tanto do nosso bom como do nosso ruim, Jesus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Ele ficará conosco. Outros poderão deixá-lo, mas Jesus nunca o deixará. Conta-se a história de uma menininha que, quando estava andando no jardim, viu uma flor muito bonita. E ela admirou a sua beleza e desfrutou da sua fragrância e disse: ai, esta flor é tão linda. E à medida que ela estava olhando e contemplando, ela devia ser como eu, né, curiosa, ela foi acompanhando com os olhos o caule daquela flor até o chão, o solo em que ela crescera. E ao ver aquele solo todo sujo, removido, ela disse: esta flor é linda demais para estar plantada em tal sujeira. E ela pegou a flor e a arrancou pela raiz, correu até uma torneira e começou a lavar a flor da sujeira, da terra. Não demorou muito e a flor murchou e morreu. Quando o jardineiro viu o que a menina tinha feito, ele falou: você
destruiu a minha melhor planta. E a menina disse: eu sinto muito, mas eu não gostava dela, daquela terra, daquela sujeira. O jardineiro respondeu: eu escolhi aquele lugar e misturei a terra, porque eu sabia que era só ali que ela poderia crescer e se tornar uma linda flor. Deus nos colocou exatamente onde nós estamos. Ele nunca prometeu que ia ser fácil. Deus nos colocou exatamente onde nós estamos. E nós precisamos confiar nele. Ao confiar, nós eventualmente vemos que ele está usando nossas pressões, nossas provações e dificuldades para nos trazer a um novo grau de beleza espiritual. O verdadeiro contentamento vem quando nós aceitamos o que Deus está fazendo. E agradecemos a Ele por isso. Esta noite, a sua fé é casual ou comprometida? À medida que nós começamos esta semana, e que nosso Jesus sofreu incrivelmente por nós, uma semana em que os nossos pecados passados, presentes e futuros cravaram Jesus naquela cruz, penduraram Jesus naquela cruz. Será que Jesus não merece uma segunda consideração? Jesus não merece o controle total da sua vida? Ele não merece que você tenha um relacionamento pessoal com Ele? Conforme nós dissemos na semana passada, Ele não vai forçar você a ter um relacionamento. Mas será que Ele não merece ter um relacionamento pessoal com você? Então, eu gostaria que nesta noite você considere tudo. Tudo que está acontecendo em sua vida. E escolha entregar tudo a Ele. Incline sua cabeça. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Como naquela noite, ou naquele dia, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. As pessoas ali o estavam louvando. Pelos mais diversos motivos, mas a maioria por razões egocêntricas. Por causa do que ele tinha feito, por causa dos milagres que ele havia realizado. E outros por causa da possibilidade que havia, bem real aos olhos deles, de que agora ele iria expulsar os opressores e iria sentar-se no trono, e eles iriam reinar com ele. Muitos daqueles que naquele dia estavam ali, Senhor, conforme nós vimos, louvando, adorando, poucos dias depois estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Senhor, talvez alguns de nós estamos aqui nesta noite, estamos na mesma situação. Estamos te servindo, entre aspas, porque tu, na verdade, estás nos servindo. Estamos na tua casa porque temos um interesse pessoal. Te buscamos e te adoramos e te louvamos porque é conveniente. Mas quando a conveniência passa ou a necessidade passa, viramos as costas para ti. Eu oro, Senhor, para que cada um nesta noite faça aqui uma decisão de entregar a ti o controle total da sua vida. Eu oro para que cada pessoa que está aqui nesta noite determine, decida-se por ter um relacionamento pessoal contigo. Enquanto todos estão com a cabeça abaixada, os olhos fechados, talvez haja alguma pessoa aqui que na verdade nem nunca entregou sua vida a Jesus, nunca o recebeu como seu Senhor e Salvador. Se este é o seu caso e você nesta noite quer entregar sua vida a Jesus, entregar tudo, de
Deixar que Ele tenha o controle total da sua vida. Aí onde você está sentado. Não vou pedir que você saia desse lugar, nem venha à frente, mas aí onde você está sentado, levante a sua mão e diga, eu quero. Eu quero entregar a minha vida hoje ao Senhor Jesus. Quero que Jesus assuma o controle total da minha vida. Eu quero ter um relacionamento pessoal, mesmo que eu não entenda. Eu quero, porque eu sei que em meio às minhas provações, em meio às minhas tribulações, em meio às minhas situações difíceis, Jesus nunca me deixará. Senhor, que esta possa ser a decisão de cada um que está aqui nesta noite. E que nós possamos, Senhor, escolher entregar tudo a Ti, Senhor. Hoje, nesta semana e em todos os dias da nossa vida. Que nós Te louvemos e sirvamos, não por aquilo que Tu nos dás, não por aquilo que Tu fazes por nós, mas por causa daquilo que o Senhor já fez, dando a sua vida por nós e nos chamando para termos um relacionamento contigo, porque Tu nos amaste primeiro, Tu nos amas e Tu mereces ter o controle total das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor.